Em nossos estúdios estamos recebendo o Antônio Cardoso, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Piauí. Cardoso, bom dia mais uma vez, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo nosso estar aqui trazendo as informações do setor rodoviário para a população de Teresina e também do Maranhão. Além das constantes demandas, que tem o sindicato no lado de cá, hoje um dos principais assuntos, Chico e Eliezer, é o assunto do lado de lá da ponte, que é a Timon City, que a comunidade está apreensiva, está encerrando seus trabalhos, e aí o povo de Timon vai voltar a ter muita dificuldade no deslocamento de Timon, porque muita gente que mora lá trabalha aqui, muitas pessoas daqui trabalham lá, enfim, vai ficar um negócio meio que complicado, Cardoso? Inclusive a gente recebeu a ligação de uma empresa, que fica ali pertinho da ponte metálica, que faz parte do nosso sindicato, que é a Zaplog, uma representante de setor de carga de algumas lojas aqui de Teresina, e a preocupação dele foi essa, que o pessoal quase todo mora em Timon, e vão ter essa dificuldade para vir para cá, para Teresina, e perguntando se a gente tinha alguma alternativa, alguma solução para isso. E na realidade a gente fica muito triste com essa situação todinha, porque Timon tem quase 200 mil habitantes, e imagina aí você ficar sem ônibus, que já estava ruim, e agora vai ficar muito pior. E essa questão do transporte, uma alternativa do jeito que a prefeita está querendo fazer, a gente vê com muita tristeza e ruim para a população de Timon, quanto daqui de Teresina, que também muitos trabalham lá, e que assim, ao nosso modo de ver, tem que ter uma outra alternativa. E para nós é o transporte, porque além de gerar emprego, é o meio mais barato e também polui menos, porque quanto mais carro, mais poluição. Para a gente aqui é ruim essa situação. Cardoso, mas a prefeitura convocou uma reunião com a Timon City, abriu um cadastro emergencial de veículos. Essas medidas estão sendo tomadas. Agora, como é que está esse diálogo da gestão com os empresários nesse sentido? E por incrível que pareça, no ano passado, a gente foi convidado para participar lá com relação ao transporte público. Isso no ano passado, assim que a gente assumiu o sindicato, a gente foi lá 3 vezes, e inclusive o Ramon estava presente, ele já dizia que não tinha condição de operar. A gente participou lá. E essa licitação ela não está aberta do ano passado ainda. Uhum. A empresa da qual eu trabalho, ela se interessou, esteve por lá, mas não avançou de jeito nenhum, porque não há nenhum tipo de subsídio com relação. A questão é o que a gente fala aqui em Teresina, ele sempre alega a questão da gratuidade, porque eles dizem que alguém tem que custear isso. Os empresários, no caso. Como a prefeitura não dá o subsídio, então quem vai pagar as gratuidades? Essa é a grande questão. Isso. Até porque foi falado aqui do transporte alternativo, mas a gente vê isso com muita cautela, porque aqui em Teresina mesmo, quando tem greve, a população liga direto para a TV, para a rádio, para poder reclamar. Por quê? Porque esses ônibus que são alternativos, eles não têm horário, eles só rodam no horário que eles querem, no horário de fluxo de pessoas. Eles não vão levar as pessoas que têm necessidade, como cadeirante, deficiente físico, visual, que às vezes tem que ter o acompanhante, e o ônibus tem que rodar praticamente o dia todo. Então eles vão rodar, como eles dizem, só no horário que é o filé, só na parte da manhã, pico, Isso, só no horário de pico. E isso é muito ruim. E nas regiões mais centrais, às vezes não vão ao extremo da periferia. Tem esse detalhe, porque os bairros mais longínquos, eles não vão. Ao descer o último passageiro, ele já volta. Então tem que... Tem um ouvinte aí. Alô, você do telefone, bom dia. Bom dia novamente, bom dia a Cardoso e a todos, Eliezer, Chico e Magelo. Cardoso, essa ocasião, tem um profundo respeito e admiração pela sua pessoa. Mas a Prefeitura de Teresina está aqui tentando comprar um ônibus de 2020, se não falei agora, 2021, para cá. Então seriam 80 ônibus. Seriam aí, inclusive, dados como pagamento do subsídio para os consórcios, já que, segundo o superintendente Bruno Pessoa, a SETRAN não trata mais com o setor, e sim com os consórcios. Mas para o sindicato, que luta exatamente pela classe trabalhadora, que luta para que se tenha emprego para motorista, cobrador, fiscal e mecânico, como é que você, como presidente, que tem um trabalho excepcional, vê essa aquisição? Primeiro, desses ônibus seminovos, e em seguida desses futuros ônibus novos, que o TCE está aí, de vez em quando soltam a liminar, às vezes favorável, às vezes não. Mas o sindicato, como é que o sindicato vê essa questão em beneficiar a população e também gerar emprego e renda, no meu ponto de vista, nesse quesito? Grande abraço, bom dia, um bom trabalho para você. Na realidade, a gente
a nossa preocupação nesse momento, até por ser uma cidade vizinha, né? É Timon. Teresina também não está bom, mas está andando. Com relação a nossa opinião, é que assim, o TCE está aí para fiscalizar se as compras estiverem de forma correta. Tem que ver a questão do ano do ônibus, né? Porque se a prefeitura, quando a prefeitura autoriza as empresas comprarem ônibus usados, e como é que vai cobrar que as empresas têm um ônibus novo? Assim, tem que ver a questão se esses ônibus são seminovos. Qual é o ano? É 2022, 2021? Porque, assim, eu como um órgão gestor, se eu autorizo, eu mesmo compro esses ônibus já usados, eu não posso questionar as empresas de comprar ônibus usado também. Então, pode questionar a vida útil, né? eu não posso, assim... tem que ter um diálogo mais ampliado, porque se eu sou um órgão gestor e eu digo que eu vou comprar um ônibus usado, e como é que eu posso cobrar de uma empresa que ela compre ônibus novos? Então, aquele ditado, né, Cardoso? Também. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Exatamente. Não pode, né? Eu voltando a falar de Timon, a Timon City, quando começou a operar, a tarifa era X, o Ramon cobrou menos X. E colocou o dobro de ônibus para poder matar, dizendo no sentido figurado, a empresa concorrente. E aí o que ocorre? Era dois irmãos. Que era dois irmãos. O que ocorre? Mediante tudo isso, o Ministério Público não se manifestou, o Poder Concedente deixou para lá, os órgãos de fiscalização em si deixaram haver navios. Era óbvio que mais na frente essa conta ia chegar, porque não fecha a conta. Ao meu ver, o Ramon tem que ser responsável. Ele é o único culpado. Ele não pode culpar o poder concedente, porque ele foi quem ocasionou toda essa mazela no transporte. Qual é a avaliação que você faz acerca do Ramon enquanto empresário que sacaneou os trabalhadores? Porque eu era dirigente sindical. Ele não pagava ticket de alimentação, não pagava plano de saúde, não pagava o piso da categoria, fazia com que os trabalhadores assinassem como se estivessem recebendo, quando na realidade não repassava os valores devidos. Qual é a avaliação que você faz acerca disso? Sabe as palavras do Gomes, e é pura verdade o que ele está falando. Realmente, eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão e voltar lá atrás. Quando ele entrou em Timon, a gente não sabe como, através de liminar, né? Porque tinha uma empresa regularizada rodando lá. E aí ele entrou logo com 22 carros, todos novos com ar-condicionado e a passagem mais barata. E Wi-Fi. E Wi-Fi e tudo. E aí, meu amigo, não deu outra. A outra empresa realmente veio à falência. Ainda hoje tem trabalhador para receber dinheiro daquela outra empresa, você sabe, ela está sendo apenhorada os bens, quando vende um vai pagando o pessoal. E do mesmo jeito é esse pessoal que trabalha na Timon City. A gente está falando aqui da população e com relação ao trabalho, mas aquele trabalhador ele recebe menos do que o daqui de Teresina, não tem carteira assinada e é obrigado a assinar documentos como se ele recebesse. Então há uma irregularidade também nisso, né? E aí o que foi que ele fez quando a Timon City, quando a Dois Irmãos veio abrir falência, ele vendeu logo, era 22 ônibus, se eu não me lembro, se eu não me engano, vendeu logo 12. E para quem ele vendeu? Vendeu para as empresas daqui de Teresina, algumas delas compraram esses ônibus. E daí de lá para cá foi só decadência, e aí é o que a gente está vendo aí com relação aí à situação da população de Timon. Então realmente também tem que ser responsabilizado. Como o empresário Ramon e a empresa foi citada, se quiserem se manifestar, o espaço está aberto, 2106-9927, para fazerem aqui um direito de resposta. E se quiser vir aqui dar entrevista, também pode vir. Vem pra cá pra gente dialogar sobre o transporte. E é bem falado isso, porque é o seguinte, a gente está falando aqui de licitação aberta. Então o empresário, quando ele vai para qualquer uma dessas cidades, ele analisa a questão do mercado, que ele é um empresário. Então está lá aberto até hoje, ninguém entrou. E ele sabia quando ele entrou lá como é que funcionava, né? Então não adianta vir falar agora. E por que só após a pandemia? Muitos empresários alegaram que a pandemia foi que colapsou o sistema. E agora, pós-pandemia, quando parece que tudo está normalizado, acontece uma situação como essa. O que explica? Eu vou explicar e é bem simples. Porque aí é onde entra a questão da fiscalização. Já diminuiu realmente bastante o número de passageiros, porque a gente trabalha, porque as pessoas hoje aprenderam também se não tem transporte, a pessoa tem que se virar para ir trabalhar. E muitos compraram moto, compraram carro, compartilha carona e tem o chamado ligeirinho, né? E esse daí é o que eu estou te falando, ele só roda no horário de pico. Então, naquele horário mais, digamos assim, salutar melhor para ele, é o horário que ele leva o pessoal que realmente paga a passagem. Já deixa para o pessoal, para as empresas, aquela questão da gratuidade. Ele não leva. Você não conhece um ligeirinho que leva uma gratuidade ou um estudante que paga mesmo. Eu desafio aqui um levar. Tem ouvinte na linha. Para você que nos acompanha, 7 horas e 54 minutos. Alô, você, bom dia.
Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem. Aqui quem está falando é o Diácono Quirino, ou Professor Quirino, como queiram. Diga, professor Quirino. Meus amigos, é o seguinte, eu nem dependo de ônibus, mas moro em Timon e sei a quantidade de pessoas que dependem desse transporte. Eu perguntaria aí ao entrevistado qual seria a solução de imediato, porque alguma coisa tem que acontecer. Ou procurar uma outra empresa, ou fazer uma licitação para que uma outra empresa entre na cidade e assuma a responsabilidade de colocar ônibus. Mas qual a sugestão de imediato para a resolução desse problema? Solução ao nosso modo de ver é a gestão da cidade, a prefeita, né? Porque qualquer um desses prefeitos, vereadores que estão nessas cidades, quando eles são candidatos, eles falam do transporte, da saúde, enfim, do bem-estar da população. E essa situação caótica que está acontecendo em Timon, é a prefeita que tem que ser responsabilizada também, mas a empresa também que a operava e que de repente agora, né, eu também não sei se tem alguma coisa a ver com político, chegando já aí próximo de outras eleições, então tudo isso é ruim para a população de Timon. Teria a intenção de pressionar, poderia ser isso, já que a prefeitura não dá subsídio, provocar uma crise no sistema para forçar, às vésperas da eleição, o município a reagir? Teria essa má-fé? A gente está supondo, porque assim, no ano passado já teve essa discussão, mas vinha operando tranquilo, né? Aí é onde eu digo, tem que entrar a questão da fiscalização, essa licitação, o que ela oferece para as empresas. Então, tem que ser uma discussão, só que em caráter de emergência, porque do outro lado está a população, tanto de Timon como daqui de Teresina, que depende do transporte, né? Como ele falou, ele não precisa, mas eu tenho certeza que lá 70% da população depende do transporte público. Ou um pouco mais. Cardoso, eu quero perguntar a você o seguinte, aqui em Teresina, tem gente da... Mais alguma coisa, professor? Era só para questionar também esse lado político. Será que existe alguma atitude ou alguma ação de algum interessado nas questões, na questão política por trás dessa resolução de não ter mais ônibus, para que pudesse causar não só um caos na população, mas principalmente na administração pública? Eu não estou aqui me colocando do lado nem de A, nem de B, nem da prefeita, nem da oposição, nem de ninguém. Mas será que não existe algo que possa reverter essa situação? Ou a situação está acontecendo também por conta da proximidade das eleições? Obrigado então, professor. Tenha um bom dia. Bom dia. Então tá aí, Cardoso. E Elias, Chico. Cardoso, a pergunta que eu faço a você é o seguinte, aqui em Teresina, a toda vez que uma empresa decreta falência, o Setut toma de conta, uma outra empresa assume. A Dois Irmãos era uma empresa ligada ao Setut, associada ao Setut. Inclusive ainda hoje porque tem um membro, o nome dele lá, que é o Marcelino. O Marcelino é membro do Setut sob a alegação de que era dono da Dois Irmãos. Assim, eu não consigo compreender, porque tu não tem mais nem um pneu do ônibus e mesmo assim tu é vice-presidente do Setut. Então assim, o Setut não teria como assumir, uma vez que a empresa que decretou falência lá no início era ligada ao Setut, não podia ela absorver esses funcionários e essas linhas, uma vez que a Dois Irmãos já fazia isso. Naquele tempo lá que a empresa decretou falência realmente, eles já tinham uns ônibus operando aqui em Teresina, mas quando foi criada a questão desses consórcios, diminuiu bastante a questão do número de ônibus. Hoje a gente tem que mudou o nome, né? A razão social, Transfácil, ela tem cerca de 5 ônibus só operando. E a gente, segundo informações, a Dois Irmãos, quando ela operava em Timon, ela chegou a ter 32 ônibus. Mas o motivo é o seguinte, a Transfácil, que ela é dissidente da Dois Irmãos, isso. E aí a peãozada, né, disse que o seguinte, que lá eles fizeram toda essa situação para pegar só os mais chegados, só os meninos que vão lavar os carros de manhã e o seguinte... Quem são esses carros de quem, rapaz? Esse negócio de lavar carro de manhã. É o seguinte, eu não vou dizer que o pessoal disse que foi só para salvar o babão, que eu não vou dizer isso, que eu não quero confusão. Então assim, a Transfácil não teria que ser uma empresa que fosse assumir essa linha, uma vez que ela partiu da Dois Irmãos.
Rapaz, se nós for falar de homem que não vamos passar o dia, mas é mais ou menos assim, Gomes, vou te dar uma ideia aqui. Quando fizeram a licitação, a gente sabe que tinha empresas de fora que tinham interesse em participar da licitação aqui de Teresina, né? É o conhecimento. Só que algumas empresas não tinham condições de participar. Aí se juntaram para adquirir os lotes. Não são 4 lotes, 4 consórcios? Sim. Aí Como é que eu fico com o meu? aí aquelas que tinham o poder aquisitivo maior, disse, não, eu tenho que ter tantos ônibus. Aí aquela, não, para mim não ficar fora, pelo menos eu vou comer um pedacinho do bolo, vou ficar com 6 ônibus, 7 ônibus. Então foi isso, porque realmente se fosse feito, eu não entendo essa questão aí de como é que funciona, quem é que tem direito de participar, porque eu acho que é a questão, quando as empresas vêm, tem que ter um poder aquisitivo grande, porque uma licitação aberta vem, é o Brasil todo inteiro que participa. Então foi isso que aconteceu, ao meu modo de ver lá atrás. Então ela ficou com esse. Não é só ela, tem outra empresa também que tem pouquinho ônibus aqui em Teresina. Eu não vi a questão das cláusulas que envolve o processo licitatório, mas veja só, lá tem um item que dizia o seguinte: para concorrer o processo licitatório de Teresina, é necessário que a empresa tenha uma sede aqui em Teresina. Ora, eu tenho uma empresa lá no estado do Rio de Janeiro. Como é que eu vou comprar um terreno, fazer uma garagem, fazer um empreendimento aqui, para depois concorrer sem saber que vou ganhar o processo licitatório? É assim que funciona. Então, até hoje ainda, agora mesmo nessa discussão, disseram que veio a empresa, aí o cara, não, mas aí, não, vai ficar bem quintimão, tem que ficar em Teresina, ele tem que ter um local, tem que absorver a mão de obra, tudo é complicado. Mas não está errado não, porque como é que eu não tinha que primeiro concorrer, mostrar que tenho viabilidade de operar, concorrer, ganhar, para daí sim, ó, ganhei, agora eu vou instalar minha empresa aqui e vou começar a operar. Não, pode continuar. Não, eu acho que é isso mesmo, entendeu? Só que, assim, nós aqui, como é que eu posso dizer? Como trabalhador, como telespectador, como passageiro, a gente não entende muito mais, até porque isso aí é discutido e aí é onde entra o prefeito, entra o vereador, que participaram dessas discussões, fizeram essas licitações e hoje eles viraram as costas. Mas eu acho que é desse jeito. Diga-se de passagem que esses elementos de dificuldade foram colocados pelo CETUT. É bom que se diga isso. Também. A Timon-City fazia parte do CETUT? Não, eles não vou dizer que são inimigos, né? Mas eles não têm esse laço, né? Até porque aqui tem a questão dos cartões, os carros dele lá não tem cartão. Então é só quem faz parte do sindicato. O CETUT é um sindicato dos empresários, ele não faz parte do sindicato. E a Dois Irmãos, será? Quebrou, não existe mais ônibus, não existe mais interesse? Quebrou que apartou. Quebrou que apartou, né? Então a situação complicada essa de Timon. Chico. Eu acho que foi bem explanado aqui essa situação. Cardoso, vocês também estão fazendo aí a discussão da Convenção Coletiva de Trabalho do setor de carga. Como é que está a negociação? A que pé está o andamento das negociações? Gomes, setor de carga e tudo, mas o setor de carga está tranquilo. Posso te dizer que está tranquilo, a gente fez a convenção. Nós estamos visitando só para mostrar as conquistas que a gente teve no ano passado e esse ano. Então, só corrigindo, então você não é a questão da convenção, vocês estão fazendo a explanação do que foi uma prestação de contas através dessa convenção. Porque a gente disse para o trabalhador fazer uma pesquisa a âmbito nacional, em todas as capitais, onde foi as melhores negociações. E nós estamos fazendo isso porque a gente se sente orgulhoso, porque aqui em Teresina foi uma convenção muito boa. Mas a gente queria falar uma coisa séria também, e importante para a população de Teresina, com relação ao transporte escolar, que é do sindicato, só que foi depois que a gente assumiu que a gente conseguiu priorizar, fazer um acordo que nunca teve. Eles não tinham carteira assinada e eles entram de férias 2 vezes no ano, não tinham direito a nada. Então a gente fez essa denúncia no Ministério Público do Trabalho, também no Tribunal Regional do Trabalho, e as empresas foram chamadas e a gente tem um acordo com elas hoje. E a nossa preocupação é porque a gente pode parar o transporte escolar. Certo. Então, assim, e aí vai causar um prejuízo danado para o alunado de Teresina. E estou falando isso porque a gente, antes de fazer qualquer coisa, a gente procura as autoridades para poder falar o que está acontecendo. Nós temos um acordo. Não é a convenção porque eles não têm sindicato, mas nós temos um acordo com as empresas e está assinado, reconhecido, então eles têm que cumprir. O que está acontecendo? Eles não tinham um salário fixo, hoje eles têm um salário no valor de R$ 1.613, eles têm um ticket no valor de R$ 220. As empresas estão em constante atraso. Atrasa um mês, atrasa 15 dias, atrasa 20 dias, e a gente foi atrás para poder saber o que está acontecendo. E nós estamos falando aqui só com relação ao município, porque tem tanto do estado como do município. Mas essa situação é no município. A gente procurou o prefeito,
Ele autorizou o pagamento, eu estava lá junto com ele, e esse pagamento não foi feito. Então os trabalhadores estão nessa situação e eu não sei quem é que manda mais lá na prefeitura. Cardoso, já que você falou no transporte escolar, constantemente existe uma situação em que os ônibus que transportam o alunado quebram no meio do caminho, deixa os alunos a ver navio. O ônibus vai, mas aí chega na porta da escola, nós não temos como ir deixar os alunos em casa de volta porque o carro quebrou, não tem como sair, não tem um substituto. O que o sindicato pode fazer para estar fiscalizando acerca desta prestação de serviço, uma vez que vocês assinaram um acordo coletivo? Pronto. Justamente a gente assinou esse acordo coletivo, por quê? Até para começar, esse motorista ele está transportando vida, e a vida de crianças, adolescentes, para ter um cuidado, para passar pelo sete cenário, para fazer digamos assim, uma reciclagem. E com relação aos ônibus, quem vai fazer a licitação, se é o governo ou se é o município, exigir que aquela empresa tenha os carros para os colégios e também os carros reserva. E o que está acontecendo? Ontem mesmo um motorista me falou que ele estava em casa porque lá só tinha o ônibus quebrou e o outro motorista tinha que fazer o trabalho triplicado, porque só tinha um ônibus, ele tinha que praticamente rodar o dia todo, levando passageiro e trazendo. Então é o seguinte, a gente também está em cima disso para tentar regularizar essa situação. Agora, o que eles dizem é o seguinte, como é que faz uma licitação, aí tem a questão do pagamento, aí está lá o pagamento 3 meses atrasado e a pessoa só paga 50%. Aí para manter para pagar a manutenção e os trabalhadores, segundo eles, os empresários participaram da licitação de uma forma e agora está acontecendo outra. Estou falando do município. Ontem eu encontrei um monitor do transporte escolar e disse, rapaz, não está no teu horário de trabalho. Não, é porque só tem um ônibus hoje, eu fui de manhã e agora à tarde vai o outro monitor, ou seja, é complicado. Agora, Cardoso, eu quero perguntar uma coisa a você aqui. Toda vez que há, e sobretudo aqui do setor urbano, há uma negociação coletiva de trabalho, vocês andam verdadeiramente, isso não é de agora, isso é histórico do Sindicato Rodoviário de andar com o pires na mão, em gabinete, pedindo para que um vereador ou um deputado possa intervir para poder ajudar na negociação coletiva de trabalho. É uma categoria numerosa, muito grande, e eu pergunto a você, o Sindicato Rodoviário é histórico de não trabalhar uma base, trabalhar um nome para que possa dizer, eu tenho um representante. Nesta eleição que se aproxima do ano de 2024, o sindicato já pensou de trabalhar de forma unificada, em defender um único nome, para que esse nome venha representá-lo no parlamento municipal, para diminuir as dificuldades enfrentadas por essa categoria? E se já pensa nisso, quem é esse nome que o sindicato vai apontar para que possa representá-los nas eleições de 2024? A gente pode falar? Pode falar. Assim, o pessoal sempre procura, inclusive, mas não é a minha intenção, jamais. Eu pretendo continuar lá como presidente do sindicato, fazer o nosso mandato e ver se a categoria aprovou o nosso mandato e continuar. O nosso candidato, você conhece, é uma pessoa muito boa, a gente vai apoiar porque ele sempre esteve com a gente, é o Evandro. Né? Evandro Marques. É uma pessoa tranquila, cidadão, e aí ele é uma pessoa que acompanha a gente há muito tempo, também foi do sistema, e a gente não vai, os vereadores que já estão aí, a gente acredita que tem que ter mudança, viu, Gomes? Porque do jeito que está, não tem condição. Eles conhecem o processo dessa licitação que foi feita de 15 mais 15, eles participaram, tem vereador aí com 8 anos de mandato. Agora uma pergunta que eu lhe faço é o seguinte, eu reformular aqui, que eu perguntei acerca da unicidade do grupo, porque é histórico que eu fui diretor lá, quando você chama a discussão, vamos apoiar um candidato para que ele possa representar a nossa categoria, um diretor falou, não, eu tenho meu candidato, ou seja, são acaba 50, que a força da categoria se desfaz, porque fragmenta. São 50 diretores, aí é o seguinte, 45, cada um tem um candidato diferente, aí somente 5 se unem em prol de um. O ano que vem, estará diferente, toda a diretoria estará unida em prol de um único nome, nesse caso o nome do Evandro Marques? Ele conhece, e ele está falando também a verdade. Eu diria que desses 50, 45% a gente tem lá com o Evandro, porque realmente tem pessoas que divergem para o outro lado, tem um candidato tal, e a gente queria realmente que fosse todos com o Evandro, porque é uma pessoa que conhece o sistema e que a gente acredita muito que ele vai ajudar bastante a questão do transporte público, mas não é 100% não, viu, Gomes? É uma bandeira até interessante, deveria gerar uma unidade. Isso que a gente trabalha para isso. A gente defende isso, mas
o ser humano é difícil. Os interesses nem particulares toda classe. acabam sobrepondo, né? Exatamente. Nem toda classe é assim, é assim no sindicato dos rodoviários, é assim nas igrejas, é assim numa comunidade Mas nas igrejas é tem... diferente. Nas igrejas, meu amigo, quando há lá é o seguinte, tem que seguir a risca. Eu vejo aí. Agora, por exemplo, o pastor Levino de Jesus tá ficando escanteio porque escolheram uma nova candidata da igreja. Mas lá é todo mundo junto e misturado e tem que seguir. O que eu estou dizendo aqui é porque eu fui diretor e eu sempre questionei isso, e eu fui um cara que brigava ferrenhamente. Eu até acho, não sou ditador, mas eu até acho que se eu estou numa instituição, se eu não buscar me unir em prol daquela instituição, eu acho que quem decidir, quem seguir um outro caminho deveria simplesmente chegar, meu irmão, pois siga o seu caminho, que aqui não é o seu espaço, aqui não é o seu local. Se você não pensa na coletividade, pensa em individual, siga o seu caminho sozinho e deixe a gente trabalhar. Eu acho que teria que ser nesse sentido. Até porque é um diretor sindical e ele tem que pensar realmente Na instituição, ele representa Exatamente. uma instituição e uma categoria. com certeza. Com certeza. Então, 8 horas, 10 minutos, né? Tá muito bom, e como o Cardoso disse, né? Se a gente alongar, tem assunto para o dia inteiro. Cardoso, gostaríamos de agradecê-lo. Gostaria de explanar, passar alguma coisa para a categoria, de alguma atividade, enfim, fica à vontade. Eu agradeço mais uma vez estar aqui com vocês. A gente sempre, quando pode, a gente assiste, ouve. Ontem mesmo a gente estava em algumas atividades, mas a gente estava ouvindo a rádio. A discussão que vocês sempre fazem é muito bom e esclarece muito para a população de Teresina. Eu só tenho a agradecer a vocês toda vez que dão esse espaço para a gente falar e que a gente tem tentado fazer o máximo que a gente pode. E, assim, a nossa tristeza é essa situação de Timon. A gente espera que se finaliza resolva, com isso, né? A gente espera que, porque é uma cidade vizinha, eles não gostam que a gente chame como se fosse um bairro, né? Mas é uma cidade vizinha praticamente. Co-irmã. Co-irmã. E a gente desejaria muito que realmente a prefeita resolvesse essa situação e que puna quem tiver que ser punido. Deixa eu ver se isso aí é... Para você que nos acompanha, alô, você do telefone, bom dia. Bom dia aos nobres apresentadores e o pessoal do sindicato aí. Quem eu fala? estou acompanhando aqui a belíssima explanação dos nobres entrevistados. Agora, eu vi falando sobre a questão da pandemia, né? Que a empresa lá de Timon, apesar que eu moro aqui em Teresina, também não depende de ônibus, mas já fui da área do transporte. E eu vou falar a questão de por que é que hoje o empresário não consegue manter a empresa. É só vocês avaliar quanto era um custo de um pneu antes da pandemia e o pneu de um veículo desse depois da pandemia, como questão de combustível, como questão do preço do ônibus. Um ônibus era em torno de R$600 mil. Hoje um ônibus está batendo quase R$1 milhão. Então, o que é que acontece? Não tem como o empresário nenhum absorver esse custo. É o que vai acontecer, provavelmente, até com as empresas de aplicativo, de transporte, no caso as empresas Uber, 99, porque as tarifas continuam as mesmas e o custo do motorista só sobe. Tanto que a qualidade do serviço já caiu muito. Infelizmente, não tem como... eu vejo a questão da Teresina também, essa questão de comprar ônibus usado para a empresa. Eu já acho meio complicado, porque como é que a empresa vai usar um dinheiro público para comprar ônibus e entregar para a iniciativa privada? Eu acho que o mais justo seria a empresa, a prefeitura criar uma empresa municipal de transporte, se é que ela quer ter ônibus. Então, é muito difícil. Eu vejo a questão também do domingo. O pessoal fala que domingo não tem ônibus. Minha gente, empresário nenhum vai colocar um ônibus para rodar para não transportar ninguém, para lhe dar prejuízo. Empresa não funciona com prejuízo. Então, encher as empresas de gratuidade, a prefeitura não tem como repassar esses valores para as empresas. Infelizmente, as empresas estão quebrando. Antigamente, o cara, eu sou dono de uma empresa de ônibus. Hoje, ninguém quer ser dono de empresa de ônibus, porque é uma batata quente. Mas eu acho muito válido do debate de vocês e parabenizo a todos vocês da rádio aí e os apresentadores. Carlos Afonso, do bairro dos Noivos. Ok, Carlos Afonso, nosso muito obrigado pela sua participação. Então, vamos finalizar o nosso programa. Para a gente finalizar o programa, para você que acompanha
aqui o nosso comando geral. Então, vamos ouvir, né, aqui um áudio rapidinho. Alô, você do telefone. Bom dia, Eliezer, Rodrigues, Magela e Chico Gomes. E aqui é Eliezer, o seu xará, o pastor Eliezer. Rapaz, eu queria pedir para vocês aí chamarem a atenção da prefeitura, em especial da Fundação Municipal de Saúde. A gente está numa dificuldade, há mais de 3 meses o remédio que a gente recebe lá no Lineu Araújo, o remédio Prolopa, remédio para quem é portador da doença de Parkinson. Esse remédio faltando lá e não tem nem previsão para quando esse remédio volta. E é de responsabilidade da prefeitura. E uma gestão que dizia que ia trabalhar, viu, para ajudar o povo, né? Principalmente o gestor, que é um médico, passar por um momento desse de descaso. Então tá aí, né? A reclamação do nosso ouvinte, né? Vamos ver o que está acontecendo no Lineu Araújo com a referência ao remédio aí que ele falou, parece que do mal de Parkinson. Exatamente. O pastor Eliezer tem mal de Parkinson e ele faz parte de uma associação de pessoas que têm distúrbios de movimento e elas precisam de medicações de uso contínuo. E essas medicações não estão sendo oferecidas, ofertadas conforme a necessidade. Nós vamos buscar uma resposta para tentar dar um retorno aí a esse grupo. Bom dia para a Thelma, bom dia para o Edson Verdão e por aqui fica o nosso comando geral desta sexta-feira, prometendo voltar na segunda-feira